Edemilson Cardoso da Conceição. Minha data de nascimento é 18 de junho de 1960. Tá com que idade agora? Estou com 65 65 anos e nasci em Goiânia, lá no setor Campinas, na Campininha das Flores, né? Lá era uma cidade antes de Goiânia, né? E quando mudou do estado, da cidade de Goiás para cá, a capital, os planejadores eles optaram a cidade, a capital, ficar próxima a Campininha. Campininha das Flores. Campininha deve ter muitos anos para trás, então? Tem muitas casas antigas ainda, né? E funciona como uma cidadezinha pequena. Para quem é de lá. Diz que quem é de lá torce para o Atlético Goianiense, são atleticanos, é a maioria, né? O senhor é torcedor? Minha esposa, meu filho, eu sigo eles, né? Porque eu não sou muito ligado a futebol. Não tenho assim o encanto de futebol como eles têm. Mas eu sigo, vou atrás. Professor, para a gente só trazer algumas informações da sua infância, como é que é o nome do seu pai e da sua mãe e o que eles faziam? Olha, meu pai é Sebastião Cardoso, militar aposentado. Na época eles falavam reformado, né? Meu pai se aposentou em 1951. Ele teve problemas de saúde no serviço, né, e ficou cego, né, no trabalho. E minha mãe, professora primária, professora de fazenda, ela dava aula em fazendas. E nessa região aqui, próxima a Goiânia, próxima a Trindade. E, então, assim, militar e professora. O senhor tem um pouco do seu pai e da sua mãe, mais do pai, mais da mãe? Eu tenho de ambos, né? Que pelo fato do meu pai ter problemas de visão, eu guiava meu pai, né? Então, assim, a gente tem uma história muito próxima, né? Eu fui guia dele, né? Os meus irmãos também. Aí eu fui um dos últimos a ser guia dele. Guiá-la. O que foi especificamente que gerou esse problema nos olhos dele? Queda. Foi uma queda? Bateu a cabeça. Ele bateu e afetou os olhos? Afetou. Houve um descolamento de retina. E na época, isso, né, muito antigo, a oftalmologia não era avançada como hoje. Não tinha. Então ficou assim, foi tratado como algo inespecífico. Não tinha nada de oftalmologia. Que idade o senhor tinha mais ou menos quando aconteceu isso com ele? Não, ele aposentou em 1951, né? Então eu nasci em 60. Então não pegou. Foi 9 anos depois que eu nasci. Então, assim, uma relação mais como se diz, de toque, né? Porque não de visualização, como eu estou te visualizando. E aí aguça os outros sentidos? Aguçou. E meu pai tinha uma intuição fenomenal. Porque você, sem a visão, então o cérebro começa a desenvolver outras habilidades. Minha mãe, o nome dela é Santina Gonçalves Cardoso, e ela conheceu meu pai. Ela gostava muito de militar, né? Porque mamãe ela ajudou a criar os irmãos dela, porque ela perdeu a mãe dela, a minha avó, muito cedo. Então ela resolveu, e o meu avô na época ele abandonou a família, então mamãe, e ela gostava muito de disciplina, essas coisas, então houve uma atração, né, com meu pai. Uma família bonita. E os seus irmãos, quantos vocês eram? Éramos 6, né? Tipo a novela, né? É o mesmo nome da novela. Porque agora somos 4. Já perdemos 2. Não perderam, né? Faleceram. E 6. 2 mulheres e 4 homens. Eles seguiram a mesma trajetória de educação? Duas irmãs fizeram, uma fez o curso de História
quando a PUC era a Universidade Católica. A outra irmã fez o curso de magistério, né? Antigamente eles falavam magistério, né? Para ser professora, né? Aqui no Instituto de Educação, antigamente. Um outro irmão motorista, um outro fez matemática e o outro arquitetura. O senhor é qual o número na escala? Eu sou o caçula. É o caçula? O caçula é mais jovem, com 65 anos, né? Então, e aí, mas a família também era de muita gente batalhadora, né? Em razão das dificuldades. Meu pai, para criar os filhos, teve muita dificuldade. Podia considerar que a sua família, seus pais eram de classe média? De classe baixa. Classe baixa. Classe baixa. E em o termos meu de pai, meu pai era analfabeto. E ele entrou na polícia. Na época, a polícia militar não selecionava com relação a estudo, né? Meu pai era semi-analfabeto. E minha mãe, professora, era professora daquelas que dava aula, você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo numa sala só. Aí você separava em fileiras. Então ela dava aula para quem estava começando, para quem estava no meio do curso e para quem estava terminando aquele sistema de educação, que ela dava aula muito na roça, certo? Ali para a região de Campinas, ali mesmo? Região de Trindade. Trindade, ali tem uma cidadezinha pequena chamada Cedro, né? Naquela região ali de Trindade. Professor, tem uma pergunta que eu faço para todos esses quase 80 que eu já entrevistei, que é a seguinte: qual é a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? Às vezes é induzida por uma foto, por um fato, tem uns que lembram de 2 anos, outro vai lembrar de 10 anos. Se eu faço essa pergunta, o que lhe vem à mente? Qual é a imagem mais remota? É o seguinte, meu pai, pela questão da visão, ele era guiado pelo meu irmão mais velho, ele vendia loteria, era cambista. Na época, cambista dava muito dinheiro assim, não é como hoje, né? Então ele vendia na rua e vendia nas repartições, também repartições públicas, e era cambista. Então, quando ele ia, meu irmão, quando ele voltava, ele trazia doce para nós. Ele andava com chapéu preto, com óculos preto para não agitar os olhos, né? E trazia doce. Então eu lembro muito bem. A gente ficava esperando. Criança chegando o doce. A faixa mais ou menos de uns 5, 6 anos, né? Então, esperando o doce. É uma memória afetiva que o senhor tem. É uma memória afetiva, muito, muito bonita, inclusive. O senhor tem essa característica de dar muito presente. Sim. Eu, hoje de manhã, por exemplo, recebi açafrão, sabão e pimenta do senhor. E eu lhe agradeço muito, depois eu vou lhe dar o retorno do uso disso. Tranquilo. Isso, o que significa isso para o senhor? Que é o seguinte, eu abracei a profissão farmacêutica, né? Eu abracei ela no seguinte ponto de vista: o que a gente faz muitas coisas e compartilha. Eu acho que compartilhar, eu faço xarope, faço repelente lá no laboratório, e os alunos que vão fazendo isso, fica tudo com eles. Que aí a gente financia também que a UFG, ela não tem dinheiro assim para financiar as aulas práticas, né? Aí eu consigo doação e dinheiro do bolso, mas sempre assim compartilhando. Eu acho que é interessante porque aí você mostra o que é a profissão. Porque a profissão farmacêutica não é só ficar atrás de um balcão de farmácia ou drogaria, né? Então ela tem um quê maior. É uma das profissões mais antigas, né? Andava junto com a medicina, que o médico ele fazia as coisas e prescrevia, né? Então a gente sempre andou em conjunto, uma coisa só. Então essa questão de compartilhar, porque a própria essência
da profissão é isso. Você faz medicamento e esse medicamento vai ser usado por pessoas. Então, é a essência da profissão. E a gente vai fazendo essas coisinhas também, compartilhando aí, né? O que a gente faz. E mostrando o que é a profissão. É claro, na medida do possível, dentro dos limites e as possibilidades que a gente tem. Muito bonito esse seu gesto. Hoje, sim, aqui na cozinha ali da Faculdade de Farmácia, estava cheio, o senhor chegou, harmonizou o ambiente. É sempre alegria. Assim, mesmo quando eu faço coisas, passo para todo mundo, né? Sem querer, de volta, sem querer, nada em troca. É um prazer, né? Isso é uma atividade prazerosa. Professor Edemilson, vamos falar um pouquinho dos seus estudos iniciais e de como que era a sua infância. Um agendamento de criança que estuda geralmente é isso, né? É brincadeira, comida, tem uma memória afetiva de comida, os doces, o senhor já falou. Sim. Se tiver alguma outra comida para falar. E como que foi o início dos seus estudos nessa família? Quais foram as dificuldades? Aonde que o senhor estudou primeiramente? Eu estudei ali no setor aeroviário, que faz divisa com o setor Campinas, Vila São José. E eu entrei na escola tarde, com 7 anos, porque na época o sistema exigia, você não poderia estudar antes dos 7 anos, certo? Como é hoje. Hoje as pessoas são já matriculadas numa idade tenra, né? Uma idade. Então, com 7 anos, aí eu comecei a fazer o pré-fraco, pré-forte, primeiro ano, tinha toda essa. Era assim muito, muito longo, certo? E eu fiz estudo, né? E depois entrei tinha o científico, eu sou das antigas, né? E a gente fez, eu andei tomando umas bombas também, era muito Peralta. E depois, na universidade, eu entrei também tarde, mas eu vivi muito, eu acho que isso não é problema. Eu tive uma vivência, né, na vida, na rua e tudo. Então já entrei com uma experiência de vida dentro da universidade. Começou a fazer o curso com que idade? Eu comecei a fazer com 25 anos. Eu prestei para biomedicina na PUC. Comecei a fazer. Aí depois, porque eu trabalhei de cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus para pagar Era quando tinha o cobrador, né, o trocador. Tinha que ter o troco ali, hoje é no cartão. Não tem nem mais o cobrador, né? O cobrador hoje não é uma figura... Agora só tem o motorista, né? Antes tinha o cobrador. Eu trabalhei um tempo, mas só que estava pesado demais o trabalho. Eu trabalhava cerca de 12, 14 horas além do curso, porque o curso era de manhã, depois à tarde. Eu entrava no trabalho e era um dos últimos. Aí eu prestei vestibular para farmácia, né? Porque sempre eu gostei dessa área farmácia por causa da química. Sempre eu gostei de química, né? Então, assim, foi tudo organizadinho, certo? Mas eu mesmo me mantendo com a família. Meu pai me ajudava muito só com os tickets do RU. Antes tinha um ticket, que você comprava 30 tickets, né? E aí, um ticket por dia. Aí almoçava? Almoçava. Onde que era o RU nessa época? O RU tinha no setor, lá no Samambaia, né? Tinha lá e esse aqui. E esse daqui? Ele permanece ainda. Tinha aquelas pinturas ali do DJ Oliveira, era muito bonito, eles deixaram acabar, né? DJ Oliveira era um grande artista de Goiânia, né? Para fazer tipo aqueles afrescos, né? Sim. Coisa linda, né?
E aí o seu pai ajudava com os tickets? Ajudar com e os o senhor tickets e o apoio, pra... trabalhava. E morava junto com os pais? Sim, aí depois, quando eu entrei no curso de farmácia, aí o curso integral, né, não deu para trabalhar mais. Aí no primeiro ano, eu ficava só por conta do curso e sendo mantido pelo ônibus e os tickets, né? E estudava direto. Aí depois, no segundo ano, eu passei eu virei professor. E eu dava aula nas escolas particulares, né? Essas escolas para manter. O meu primeiro livro eu comprei no segundo ano de farmácia. Fisiologia. Dava aula de química? Dava aula de química, dava aula de físico-química, de química orgânica, essa parte. E em cursinhos, né? Tinha lá os supletivos, né? Não é da sua época, mas o supletivo o pessoal fazia em curto espaço de tempo. E eu lá, dando aula. Dava aula à noite. E aqui durante o dia? Durante o dia. Era o prédio, onde é o Museu Antropológico, ali era a Faculdade de Farmácia e Odontologia. Nesse mesmo quarteirão aqui? Nesse mesmo quarteirão. Essa região aqui tinha uma quadra de esportes, uma quadra toda estourada. Essa região aqui da faculdade aqui era o chamado IPT, agora é IPTESP, né? Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, que era o Instituto de Patologia Tropical. Então essa região tinha umas construções mais antigas aqui no IPT. Então era Faculdade de Farmácia, Odontologia e o IPT. Aí depois mudou para lá, né? Onde é hoje a farmácia universitária, farmácia odonto também. E liberou aqui para o Museu Antropológico e a parte de recursos humanos e tudo. Esse prédio tem muita história. Esse prédio aqui do lado do Museu Antropológico? Tem muita história. Professor, e quando o senhor fez o seu curso, já lhe agradava alguma linha? Como é que foi esse momento da graduação, onde é muita descoberta para o estudante, né? Como é que foi a sua experiência para a gente projetar depois a sua chegada na UFG? Eu fui monitor de química orgânica, porque no primeiro ano não tinha condições. Aí você passava a ser monitor depois que você cursasse a disciplina. Então, a partir do segundo ano, eu fui monitor 2 anos lá no Instituto de Química. Lá era chamado de IQG, Instituto de Química e Geociências. Era Química e Geografia. Aí depois, quando eu vim para cá, eu sempre na monitoria em Química Farmacêutica. Química Farmacêutica e Farmacotécnica. Técnica farmacêutica, tudo. E sempre tive queda por plantas. Plantas medicinais. Em razão do convívio da minha família, né? E também em relação também à própria convivência com plantas, né? Sempre. E aí eu passei a pensar em processar essas plantas e transformar em medicamento, algo assim. Quando a gente era estudante, nós montamos um horto de plantas medicinais, 3 alunos, ali onde é o NEPET, entre o prédio da farmácia, do Museu Antropológico, e minha turma foi a última do Museu Antropológico, quando era farmácia. O senhor estudou lá, então? Estudei lá. Muito bom, muito legal. Eu sou das antigas. E que ano que o senhor graduou? Pegou o tipo? 1987. 87 pega o diploma. É. E aí, o que fazer? Eu fui para o Rio de Janeiro, fiz parte do curso de indústria farmacêutica lá, porque aqui tinha no papel o curso, mas não tinha estrutura ainda. Aí eu fui para o Rio, na cara e coragem, morei lá no alojamento dos estudantes da UFRJ, lá na Ilha do Fundão, tudo assim, né? Como é que chegou lá? Pegou um ônibus e foi? Tinha algum conhecido? Nós tínhamos aqui, era um grupo de estudantes que todo evento, congresso, tudo a gente ia.
ia sem dinheiro. Chegava lá e pedia inscrição e pedia lugar para ficar. Muitas e muitas vezes. A gente passava um óleo de peroba e ia. Nós fomos até no Uruguai. Assim? Montevidéu, participar de um curso. Então a gente juntava um dinheiro e nós montamos, tinha um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Farmacêuticos Grau e Pistilo. Grau e Pistilo é o almofariz, né? E a gente promovia cursos, tinha muitos professores da faculdade que nos ajudavam também, o diretor, o professor Rui Amado, o falecido, o professor José Issi, tudo, eles viam que eles viam alguma coisa na gente, então ajudava. O Conselho de Farmácia também ajudou muito a gente, né, na figura do Dr. Jaldo de Souza Santos, falecido também. Eles viam algo em nós, né, nesse grupo de estudantes, que a gente não ficava parado. A gente fazia e acontecia. E desse grupo, lembra de alguém, algum colega, amigo? Tem ainda. Eles têm um que, por incrível que pareça, ele fez o curso de Direito, hoje ele é oficial de Justiça. Né? E tinha feito farmácia aqui? Fez farmácia. Tem um outro que também trabalhou no Estado, aposentou, e tem um outro que é professor, um cursinho, professor Tássio. Então, era um quarteto. Quarteto fantástico. Porque para fazer essas viagens assim, na cara e na coragem, tem que ter uns comparsas, né? Tem. E foi muito bom. Nós fomos em torno, mais ou menos, se for computar, uns 15 eventos em 4 anos. Aproveitaram. Nós conseguimos um estágio no Hospital das Clínicas da USP, na cara e na coragem, porque vieram a gente participar de muitos eventos, vieram 2 farmacêuticos hospitalares que deram um curso de farmácia hospitalar, a gente fazia 2º ano de farmácia. E aí a gente chegou neles depois do curso e falou, tem condições a gente estagiar na sua farmácia? Ele falou, mas vocês estão fazendo o quê? No 2º? Eu falei, não, quando vocês estiverem fazendo o 4º ano, vocês procuram a gente. Aí nós esperamos. E eu fiquei 3 meses lá no Hospital das Clínicas da USP. Sem remuneração, sem nada. Porque a gente dava aula, o que a gente fazia? A gente negociava com os donos das escolas para eles mandar a gente embora e acertar o FGTS. A gente falava os motivos e tudo, então a gente ia com o FGTS para se manter. As estratégias que a gente dizia. Isso foi muito bom. Isso foi bom demais. Né? Mas é isso que eu ia perguntar, porque claro que tem o aprendizado da sala de aula, do laboratório, mas essa vivência que ela precisa de muito proatividade e às vezes até não medir o resultado, ir Sim. E fazer, para vocês, em comparação com talvez alguns outros colegas que o senhor teve, que não passaram por isso? Não passaram não, só esse pessoal mesmo. E eles ficavam, e tinha muita gente de classe média alta e tudo. E às vezes também não, é uma questão de despertar, né? Não tinha essa necessidade. A farmácia hoje, ela é tipicamente ela pega um padrão mais de classe média alta? Pega. Como é que é o perfil do estudante? Embora tenha muitos estudantes carentes, né? Mas a farmácia ela tem assim, um perfil mais de classe média para classe média alta, certo? Eu acho que isso é uma questão até de a cultura, né? Que hoje, para ser farmacêutico, você tem que ser proativo. Porque nós temos, me parece, que são 25 escolas só no estado de Goiás. Agora você imagina, por exemplo, você pega, cada escola libera 50 estudantes, de 25. Então você vai ter muitos profissionais no mercado. E o mercado não absorve isso tudo. Aí
absorve assim na área do medicamento, das drogarias, aí tem as redes, né? Nivela muito o profissional por baixo, em questão salarial. Tem piso farmacêutico, tem isso e tudo, mas a realidade é outra. Como também tem muito médico, né? Você vê esses jovens médicos aí, dá plantão aqui, dá plantão ali e tudo. Me parece que é geral essa questão das profissões, né? E a farmácia não foge disso também. E o senhor, de posse do seu diploma, chega na UFG, como é que foi esse processo de ser professor da UFG? Quando que foi? Não, foi interessante. Conta esse caos para nós. Foi interessante o seguinte, eu trabalhei no Hospital do Câncer, Araújo Jorge, durante 3 meses. E no terceiro mês nós nos casamos, né? Salário, né? Salário, não digo... É um salário que dava para viver. E aí eu recebi uma proposta muito boa do Conselho Regional de Farmácia para ser inspetor, ou seja, fiscal. E na época, era 89, o que estava acontecendo? A Constituição de 88 criou vários estados, né, do país, né? E aí criou Tocantins. Mas no Tocantins não tinha estrutura de conselho, não tinha nada. Então, eu fui trabalhar no conselho e fiscalizava as farmácias, os estabelecimentos farmacêuticos do estado de Goiás e Tocantins, certo? E às vezes eu ficava 1 mês fora. Eu fui até lá no Tocantins, no mapa, lá tem o Bico do Papagaio, eu fui até lá, fazendo Araguaia, Tocantins, Rio Araguaia, Rio Tocantins, as cidades, né? Cortava o estado todo, certo? Fiscalizava até rancho de palha, farmácias, literalmente em rancho de palha. Porque na Transamazônica, né, tinha Transamazônica. E aí depois eu fiquei um tempo trabalhando no conselho. Foi aí que meu filho mais velho nasceu, né, e tudo. Aí eu maneirei um pouco mais, porque é muito perigoso. O trabalho também era muito perigoso. E eu tinha alguns vínculos aqui na parte de plantas, cultivo, essas coisas, né? Eu trabalhei 2 anos e meio no conselho. Aí surgiu essa grande quantidade de vagas nas universidades brasileiras. Eu, com graduação, eu entrei, virei professor com graduação. Hoje isso não existe, hoje você tem que ter no mínimo doutorado. Mas isso não tinha. O Luiz Carlos, por exemplo, o diretor também, tem alguns colegas também, porque tinha uma janela de oportunidade muito grande. Aí eu fiz concurso. Aí depois fiz mestrado, doutorado, aí tenho 3 pós-doutorados também. E trabalhando aqui, nesses 33 anos, né? 33 anos aí de tempo de serviço, né? A sua disciplina inicial continuam as mesmas? Não, mudou muito, mudou porque eu era responsável, tinha um curso chamado Curso de Habilitação em Indústria Farmacêutica. Teve um ano que eu dei quase 60% do curso, era 1 ano e meio. Responsável por estágio, por uma disciplina com uma carga horária de 128 horas e uma outra de 96 horas. Era praticamente o curso, certo? Não tinha. Depois que contratou essa grande quantidade, aí houve, em razão de muita gente entrar só com graduação, houve uma saída do pessoal para fazer pós-graduação, como professor. Aí tinha o estímulo do governo. O governo tinha um programa, o PICD, um programa de incentivo docente, com bolsa, para você sair e fazer pós-graduação e voltar. A parte de capacitação do pessoal que estava dentro. Hoje também já não existe isso. Já mudou totalmente o cenário. A conjuntura econômica mudou tudo. Mas hoje eu trabalho com essas disciplinas. Eu trabalho com a parte de patentes,
né, que eu tenho uma disciplina de patentes, eu tenho uma disciplina agora também que eu estou fazendo pesquisa com cannabis, né, porque a gente faz parte de um projeto lá da professora Abadia, o pessoal chama ela de Reizinha, né? E meu filho faz doutorado lá e ele é o responsável pela área de cultivo. E a gente com a parte farmacêutica, né? Para preparar aí os óleos, as gotinhas, essas coisas todas. Então, eu tenho essa disciplina também, cannabis e farmácia, que eu acho importante nós trabalharmos com esse tema e estimular os futuros farmacêuticos. Porque a questão da cannabis é uma realidade. Vai, até o final desse ano, provavelmente vai regulamentar o cultivo do cânhamo, de onde se extrai o CBD, né, que é o canabidiol, e a gente precisa de profissionais, né, para trabalhar. Então a ideia é preparar a gente, pelo menos com noções básicas, que para quando for para o mercado, não ficar, como se diz, dando uma de curioso, né, e tudo. O pessoal já sabe onde buscar a água, né, como se diz. O que o senhor tem coletado assim, de impressões sobre tanto da eficácia desses medicamentos e como usá-los, para que usá-los, e também no âmbito mais da perspectiva social, assim, ainda tem muito preconceito em relação a isso? Tem. Quem tem mais preconceito são os políticos. Eu acho que é uma questão de cultura, tem muita gente conservadora, mas aquele conservadorismo, não digo de religião, né? E tem muitos representantes aí da sociedade no Congresso. A parte medicinal, a gente usa morfina, por que não é? Usa codeína para tosse, que vem lá do ópio. Então nós podemos trabalhar direcionando, podemos trabalhar com a parte de medicamentos derivados, né, da cannabis, e funciona muito bem em algumas doenças neurológicas, certo? Funciona muito bem, tem muita gente já pesquisando aí, com a anuência da Anvisa e tudo, você pode desenvolver trabalhos de pesquisa, certo? E também, não só na parte medicinal, mas a parte também de, por exemplo, o cânhamo fibroso. Tem um grupo lá, trabalha com a Reizinha, que está construindo, uma arquiteta está trabalhando com o quê? Construindo, fazendo tijolos, né, para construir casa com as fibras de cânhamo, que é muito forte. A questão, por exemplo, do descobrimento, entre aspas, do Brasil, né, as caravelas, as velas, tudo produto derivado de cânhamo. Aí houve uma questão econômica, que a indústria de polímeros, né, o cânhamo estava concorrendo com a parte de polímeros, e aí começaram a criminalizar. Mas tem uma questão econômica aí. Mas dá para você trabalhar tranquilamente, no sentido assim, para melhorar os produtos que a sociedade tem, né? Então a questão do medicamento originário da cannabis, né, das flores, da parte floral, são importantes, desde que haja um prescritor para acompanhar, tudo monitorado. Então, mas há preconceito. Dentro da universidade, há preconceito. Tem colegas nossos que não trabalham na área porque tem medo. Não trabalha com tráfico, não trabalha... Entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? E das outras disciplinas que o senhor lecionou desde o início da sua trajetória aí de mais de 30 anos, o que o senhor poderia pontuar? E já se puder falar do laboratório, essa coisa laboratorial, que inclusive o senhor me confessou que tem uma espécie de laboratório em casa também. Tem. Porque não deixa o senhor trabalhar todo o tempo aqui, né? É o hobby. Em casa é hobby. Mas a questão é o seguinte, a gente trabalha mais
na parte de orientação do estudante para ele pensar a manufatura de produtos farmacêuticos como processo também. Porque na maioria das escolas que tem por aí, você só vê a caixinha. Você só vê o medicamento, depois dele está pronto. Está pronto. E nós não, a ideia nossa é começar do nada. Ou seja, a partir do zero. Do nada, para chegar, porque a parte de desenvolvimento de produtos, né, você tem que entender o desenvolvimento, de onde você sai, né, e para onde vai. Essa é a ideia. É uma provocação, inclusive, que muita gente não entende. Inclusive até a farmácia, a profissão farmacêutica, ela foi tomada muito pela questão de o farmacêutico, ele, sob o ponto de vista hierárquico, ele é abaixo do médico. Então, tem que ser médico, entendeu? Então, não dá para... Porque antes o farmacêutico, ele construía, ele fazia os produtos farmacêuticos. Tanto é que quando você vai numa indústria farmacêutica, você encontra um farmacêutico responsável pela indústria e tem os outros farmacêuticos que são analistas, para você ver o nível de importância do farmacêutico aí, né? Então, não como se diz, pouco importa. E o farmacêutico, ele tem que ter essa visão de você partir do nada. Porque, por exemplo, hoje o nosso objetivo não é fazer medicamento só para a gente, para fazer para animais, para fazer medicamento para o planeta. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de produtos a partir de resíduos agroindustriais. Por exemplo, já trabalhei com semente de goiaba, foi o que a Natália Pedroso. Foi. Ela trabalhou com a gente aqui para fazer esfoliante, tudo. Então, aproveitando o passivo ambiental que a empresa dispensa, joga fora. Mas joga onde? E o planeta? Esse planeta não é tão grande assim, né? Agora nós estamos trabalhando com casca de abacaxi de empresas que fabricam sucos, doces. As cascas têm muita proteína, muitas enzimas, para a gente fazer produto, no meu caso, para melhorar a digestibilidade do sistema digestivo, porque você tem proteases ali, enzimas, que degradam a proteína. Agora, também com resíduo de tomate, tem uma empresa lá em Goianésia, Goiali, né, do grupo Itajá, nós estamos trabalhando com desenvolver rações para peixes e para aves a partir do resíduo de tomate. Então, o farmacêutico, é isso que eu quero colocar para o pessoal, porque a gente também não pode pensar só em gente. Tem que pensar na saúde do planeta e, fazendo isso, pelo menos ameniza. É uma ideia nossa também aí que está ainda em fase embrionária, que eu tenho pensado nisso quase todos os dias, essas sacolinhas plástico. A gente tem que pensar em alguma coisa para resolver isso, porque o planeta Terra virou um lixão. Um lixão. Você vê, por exemplo, quando... Isso acontece com todo mundo. Quando a gente vai fazer compras, se você tem uma média por dia, 5 sacolinhas que você recebe, né? Às vezes você compra um pão na padaria perto da sua casa, né? Pô, põe na sacolinha, você transporta o pão, depois sacolinha para o lixo. E é plástico. E a degradação é muito lenta, então a gente tem que pensar nisso, porque se você pensar em termos de saúde do planeta, a gente está indo até na contramão desse pessoal maluco que tem aí, que está, né, destruindo aí uma série de recursos que nós temos aí, né, floresta e assim por diante. Mas a gente tem que caminhar nesse sentido. Aí você me pergunta, você tem alguma coisa pronta para o plástico? Ainda não. Mas a gente precisa
E tem uma juventude aí, ó, que a gente pode jogar na mão desse pessoal, né? Fazer um trabalho de não só de conscientização, mas de pegar, pôr mão na massa e fazer alguma coisa. O senhor tem um pouco de noção assim de quantas pessoas o senhor já graduou e já pós-graduou? Ó, na graduação, mais ou menos uns 4.000 pessoas. Já passaram pelas suas aulas? E na pós-graduação, mestrado e doutorado tem quase 50. Iniciação científica também. Porque demora um tempo, né? Demora um tempo. E é um trabalho de formiguinha. Um trabalho porque você vai trabalhar, como diz o pessoal, com corações e mentes, né? Essa é trabalhar com um aspecto cultural, né? A gente não forma as pessoas, a gente agrega valor na formação delas. Porque quem forma é o berço, né? A cultura, é a família. Então, a pessoa já vem formada. Agora eu penso assim, a gente tem que agregar valor. E agregar valores, como você falou, aquela relação lá de amor e ódio, tudo é pro bem, né? Bem nesse aspecto. Se bem que bem e mal no universo não existe, né? Isso aí é uma invenção nossa, né? Mas tem coisas que a gente pode melhorar, né? Dentro da sua metodologia, se a gente pode dizer nesses termos, metodologia de ensino, como é que era o professor Edemilson no início, como é que é agora e quais as suas táticas de ferramentas de avaliação, como é que é a sua aula? Se puder descrever como é que é a sua aula. Olha, quando eu comecei, como se diz, início, né? Estudava em livro, fazia as transparências e projetor. E à medida que foi caminhando, a gente vai pegando experiências, que eu sou uma pessoa prática. Para mim tem que ter aplicação, respeitando outras abordagens, tem abordagem básica e tudo, mas eu posso pegar a abordagem básica e pensar numa aplicação. Hoje, por exemplo, eu uso pouco PowerPoint, eu sou de quadro. Cuspe e giz, prática. Porque numa sala de aula você joga uma provocação, ainda mais dessa área nossa. Claro, você joga lá no PowerPoint, lá nos slides e tudo, para colocar um gráfico, uma figura, mas eu já estou nesse, como se diz, desse nível de ir com as coisas na mão e jogar no quadro. De discutir. Se deixar, a gente fica o dia todo discutindo. Então, é mais ou menos... E a avaliação, eu não sigo mais essa avaliação clássica, que você dá uma prova e tudo. A gente vê a moçada decora as coisas. Não precisa decorar. Você tem que saber os princípios básicos e saber aplicar esses princípios, né? Eu já avalio eles, eu falo para eles, todos aqui são nota 10. Vocês já tiraram 10. Mas aí vamos manter esse 10, né? A tendência tem que manter o 10. Eu cobro muito presença. Se o estudante está presente, eu tenho certeza que ele vai aprender um pouco. E também não gosto de usar o termo aluno. Aluno sem luz, né? Lumen, né? Não. Estudante. Nós somos estudantes. Então, assim, fazendo uma análise dessa trajetória, hoje eu já não faço mais o que eu fazia antes. Porque você vai estudando, vai pegando experiência, discutindo, né? Os pós-graduandos, por exemplo, a gente sentar e discutir. Certo? Então, isso às vezes dói. Eu falo para os alunos, pensar dói, né? Porque você tira a pessoa da zona de conforto. E tirar as pessoas da zona de conforto, Pablo, não é brinquedo, não. Tem gente que fica com raiva. Você está tirando ela da zona de conforto.
entendeu? Então, assim, não é que a gente... Não digo para você que eu sou o bambambam e tudo, que nós vamos mudar os pilares da ciência, mas a pessoa, ela tem que pegar os princípios básicos dos conteúdos que a gente fala. Lá no laboratório, por exemplo, o pessoal faz o tempo todo. Aí vem os porquês. Aí se não sabe, vai estudar. E volta. Eu acho que funciona melhor assim. Isso na graduação, né? Mas aí como é que é? Como é que avalia? Tem que dar uma nota lá no sistema. Começa com 10. Eu avalio, peço relatórios, fazendo os relatórios e discutindo. Para mim, todo estudante é nota 10. Não tem... Eu confesso a você, todo estudante é nota 10. Só pelo fato de ele estar aqui. E o esquema na pós-graduação, principalmente orientação, assim, qual é que é a tática que dá mais certo? Porque tem professores que são mais, digamos assim, mais presentes e participam mais, outros que estimulam que o aluno se desenvolva. Como é que é uma métrica na sua cabeça? No meu caso, não. No meu caso, eu participo, né? A vida cobro presença. Porque não se faz pós-graduação na nossa área, não se faz em casa. Agora, a gente tem um problema sério, que muita gente vê pós-graduação como um subemprego, bolsa. Quer receber bolsa, trabalha. Então, para mim é o seguinte, o estudante sem bolsa eu não pego. E quando ele está com bolsa, eu falo, não, você vai cumprir os ditames aqui do laboratório, porque tem que cumprir alguma coisa. Porque senão, se você deixar, por exemplo, mestrado, para mim, o mestrado, 2 anos. 2 anos dá para você fazer muita coisa. O doutorado deveria ser, na minha área, tá? O doutorado deveria ser feito em 3 anos. Porque a pessoa perde muito tempo, 4 anos, a perder tempo na vida. Eu falo pro pessoal, não, a gente vai fazer, tem a proposta? Tem. E estudar. Mas a gente está tendo problemas, viu? Tendo problemas com, eu acho que é o próprio meio educacional, que você pegar mais gente dedicada a fazer o trabalho. Então, assim, a métrica é essa, eu acompanho. Eu não deixo estudante ir para outro laboratório para ser orientado pelos outros, sendo que o orientador sou eu. Ele pode ir para outro laboratório parceiro e tudo, de parceria. Mas que tem muita gente aí que só pega, pilota, como se diz, pilota escrivaninha e não está nem aí para estudante. E para mim, estudante é sagrado. É mais ou menos isso. Das suas atividades de ensino, digamos assim, que é o básico, né? Como é que foi, nesses mais de 30 anos, a questão da administração? Como que o senhor vê a administração? Chegou a participar de alguma forma? Eu participei. Poderia nos falar um pouquinho? Sim, porque o pessoal tem um pouco de... É difícil de achar pessoas boas para administração e a gente não é preparado para isso, né, na universidade. Claro. É o seguinte, eu fiz exerci muitas atividades de administração. Hoje não, mas eu fui coordenador da farmácia universitária, coordenava... Que ano foi? Foi... Aí, você me apertou agora. Mas não precisa saber, mas assim, só para a gente ver se localiza um pouco no início, no meio, mais para cá. 2004, 2005, no meio. Bem no meio da sua carreira. E também eu criei, além da administração, eu trabalhei também com extensão. Até hoje eu trabalho com extensão. Ensino
pesquisa e extensão. A pesquisa ela veio em 2000 e depois que eu fiz o doutorado, pesquisa. E hoje eu sou bolsista de produtividade CNPq nível B já. O PQ? Não, tem o PQ e o DT. É o DT. O PQ é pesquisa, o DT é extensão tecnológica. Eu já tem 12 anos que eu já sou bolsista. Se renova de 4 em 4 anos, né? Então eu sou já, inclusive, esta última agora, o nível melhorou mais. Porque tem A, B, C, D. Mas aí essa classificação também está relacionada ao tempo que você é bolsista, né? Então eu tenho que dar essa satisfação. Eu trabalho com extensão tecnológica na parte de desenvolvimento de produtos a partir de resíduos industriais, né? Agroindustriais. Mas aí dizendo a você que eu faço extensão também. Na época da pandemia, né? Na época da pandemia eu ficava praticamente sozinho, né? Correndo atrás de fantasma, né? Porque pelas questões de não sair de casa e tal. E aí nós desenvolvemos, né, um kit para ajudar o pessoal, o kit Covid, para ajudar o pessoal a se recuperar. Então era uma série de plantas secas, então, e açafrão em cápsula também. A pessoa estava com Covid, a gente sabia, porque muita gente, né, então a gente distribuía o kit. Nós também desenvolvemos na época da dengue, pesada da dengue, os repelentes à base de produtos de origem natural e distribuindo de graça, correndo atrás e os alunos também, alguns alunos nos acompanhavam, né? Então o trabalho de extensão, nós fizemos o trabalho também com a comunidade quilombola, lá em Cavalcante. Então, assim, só a administração eu tive menos atividades, mas ensino, pesquisa e extensão. E na época da farmácia universitária? Sim. Foi um convite? O senhor achou que era o momento de participar? Conta um pouco esse caos. Era votação, né? O pessoal me escolheu por votação. No conselho diretor? Era. Votação. E aí alguém lhe indicou ou o senhor disse, não, eu estou à disposição? Sim, eu me coloquei à disposição. Então, aí fiquei 2 anos. Como que foi a experiência? Foi muito boa. Aí lá nós criamos o CRIM, né, que é o Centro de Informações de Medicamentos. As pessoas, hospitais, médicos e tudo, buscavam por telefone com algumas questões, e a gente sobre medicamentos, reações adversas, efeitos colaterais, conservação. Só que quando eu saí, a ideia, a gente tinha uma biblioteca, o Conselho Federal de Farmácia nos doou vários livros. O diretor, o professor Jair Sebastião, ele faleceu, ele doou telefone, tudo, uma sala, né? Só que nós colocamos essa ideia, já com base no Centro Brasileiro, né, de Informações sobre Medicamentos, fiz curso, tudo direitinho, não foi para frente. Não foi para frente por causa de vontade política. E você sabe que a universidade também tem os conservadores, e a questão mais é trabalho, né? Não arrumar serviço, não. Arrumar serviço. E eu sempre me dediquei Aí, eu como gestor, eu achei o seguinte, porque lá era chamada farmácia escola, depois passou a ser chamada de farmácia ensino. Tinha muitas farmacêuticas e com um potencial enorme para gerenciar. Inclusive, eu me reuni com eles e tudo, falei, olha, eu acho que a próxima coordenação tem que ser uma de vocês aí.
Eu não vejo sentido, nós docentes, porque vocês têm a experiência, manipula aqui, faz uma coisa ali. Aí foi. Aí no dia da votação eu sugeri o nome de uma colega farmacêutica, técnico administrativo, né? E hoje continua até... Foi bom o bem da farmácia. E depois dessa passagem, não quis se aventurar para um outro cargo de então, gestão? Eu me candidatei a vice-diretor na época. Mas não estava maduro para isso. Inclusive concorri com uma professora, foi na época da professora Cleve, concorri com a professora Eula, ela vice, a professora Eula já com um tempo maior na administração e tudo. A eleição de diretor e vice-diretor era segmentada? Era separado. Agora está junto de novo. Agora é chapa. Chapa, mas segmentado. E foi até bom. Para mim, eu faço uma análise assim, foi bom para mim porque aí eu fui para o laboratório. E o laboratório hoje está... E administração, eu posso dizer para você, dessa água eu não bebo, mas tem muita gente que pode fazer. E também com esse tempo aí eu tenho mais que cuidar de estudante. Na administração também cuida, né? Mas eu não dou conta de administração. Hoje eu não dou conta mais. De administração você mata a sua essência de docente. Aquela questão que você falou do preparo, né? Preparo. Embora tenha muita gente, claro, cada um no seu quadrado, tem uns que fazem aí um mestrado bem feito, um doutorado, depois entra para a administração e o pesquisador que está dentro dele morre. Mata mesmo. Tem que pagar um pedágio muito grande, né? Paga. É um custo alto. Na sua época da farmácia, deu uma reduzida na sua pesquisa? Eu comecei mesmo, depois que eu passei por essas experiências de administração e de aula, aí eu comecei a fazer pesquisa, na realidade, você vê, de 2005 para cá, 20 anos. Dos seus 33 anos aí de docência? E o meu currículo hoje, ele é muito bom. Sim, o senhor é produtividade? Sim. E outra coisa, eu chego aqui na faculdade todo dia, 6h30, 7 da manhã. Sempre mantive. Eu cuido de um jardim aqui, de um horto de plantas medicinais, eu mesmo cuido, eu sou jardineiro. Um jardineiro fiel aqui, certo? Porque aí eu levo meus estudantes para lá. De onde vem e para onde vai. Porque se você não mostrar isso, embora tenha estudante, é até uma crítica que eu faço a eles em sala de aula. Tem uns que vêm, assistem às aulas e vão embora para casa. Não convive com o ambiente da faculdade, não convive com o ambiente da universidade. E a universidade, ela tem muitas oportunidades para estudante que quer conseguir as coisas. Mas tem uns que vem, vai embora, não vive. Um ambiente rico como esse, né? Gratuito. Isso, exatamente. Gratuito. Eu falo para eles o seguinte, olha, vocês pagam isso aqui por intermédio de impostos. Mas tem aquele outro colega que estuda numa particular, ele paga imposto e paga a particular. Então vocês estão em pole position, ou seja, vocês estão numa situação melhor do que os outros. E tem que saber aproveitar. Porque é grátis. Você tem um prédio bonito, tem lâmpada, tem professor que tem a formação, foi fazer mestrado, doutorado e tudo, e ainda a instituição paga o salário desses professores, dos técnicos.
do pessoal da limpeza, dos vigilantes e assim por diante. Esse dinheiro sai do bolso de vocês. Mas a maioria não aproveita. Aproveita como deveria. Tem que aproveitar. Professor, eu fiquei curioso agora para que o senhor fale do seu laboratório em casa. Como é que é essa negociação de ter um espaço em casa de trabalho? E como é que é a sua relação com o trabalho? Tem alguma coisa fora do trabalho que o senhor gosta de fazer? Fora do trabalho? Porque se o senhor tem um laboratório em casa... Mas não tem é tipo esse coisa... laboratório grande. Não, fora do trabalho não, eu faço tudo. Eu estou lhe provocando. Faço tudo relacionado com o trabalho. É? E quando vai se aposentar? Tem já uma previsão? Olha, eu já tenho idade para aposentar. É, já pensou nisso? Já, eu estou planejando. É? Planejando porque a aposentadoria, você finaliza um ciclo e tem que começar outro, né? Então, eu estou planejando já. Mas eu tenho idade já. Tem idade? 65 anos, né? 33. Mas é pela idade, né? Eu estou planejando. Porque eu acho que a gente tem que fechar os ciclos que a gente começa. E também abrir possibilidades aí para outros virem, né? Eu não vejo assim, eu não me vejo daqui a um tempo, certo? Eu fiz até um plano, porque relacionado com o resultado da Bolsa Proatividade, são 4 anos. Pelo menos esses 4 anos. Quando que começou? Começou agora, em agosto. Agorinha? É. Não, estamos Terminou uma em julho, né? E agora... Tem um compromisso de 4 anos no mínimo. Mas eu não me vejo também com aqui um tempo longo, não. Eu acho que você também tem outras coisas, você também vai se cansando, né? Vai se cansando também, porque lidar com pessoas não é brincadeira. Não é brincadeira. E está mudando muito a maneira do olhar desse pessoal, o pessoal mais jovem. Não é que eu estou reclamando dos jovens, não, mas a maneira, né? Então eu também tenho que passar a viver num outro ciclo diferente, certo? Ciclo diferente. E também viver um pouco, né? Sair do trabalho e viver um pouco a vida. Mas o senhor e o seu laboratório em casa, como é que é? É meio alquimia? É alquimia. É alquimia? Alquimia e o que está pura. sendo produzido lá nessa alquimia? Atualmente eu estou trabalhando com fermentação de pimenta, faço xarope para o pessoal, faço sabão, aproveito os resíduos de sabão e a parte de cozinha. Eu gosto de cozinhar. Qual é a sua especialidade? Peixe. Peixe? Peixe. Qual? Peixe ao molho. Peixe ao molho? Peixe ao molho. Qualquer peixe? Qualquer peixe. E tem que trabalhar com essa parte, porque senão a gente fica maluco em casa. Onde é que o senhor mora? Eu moro lá na Campininha. Lá na Campininha? É. Nasceu e continua morando lá? Não, eu mudei para lá tem o quê? Tem quase 20 anos. Na Campininha. Nasceu lá, morou aonde depois? Eu morei no setor aeroviário. Aeroviário. Jardim América. E aí depois retornou para o seu território? Território. Porque lá é o seguinte, não sei se você conhece a Campininha, né? Conheço. Ali tem as tribos, né? Tem os botecos, tem aquele pessoal dos quarteirões e tudo. É assim um negócio bem... É bem gente. Bem raiz. Para quem não mora e passa lá, não vê essas coisas. Então, mas para você que vive, eu tenho uma rua lá que de vez em quando tinha o quê? Tem 1, 2, 3... Tinha 5 botequinhos. Aí eu pedia bênção em cada um. Ia fazendo uma espécie de rodipio.
Barimbar. Barimbar. Você tem que conjugar o verbo barimbar, né? Barimbar. E a cultura do... Mas aí não é boteco, né? Porque boteco já é uma coisa com status, é uma coisa... Hoje se chama... Até tem aquele comida de boteco. Mas não é assim, não. Gourmetizaram o nome boteco, mas esse raiz é bem mesmo. Simples, é bem raiz. Porque ali tu não tem muita diferença de classe. Não. E lá eu chego, o pessoal sabe que eu sou professor, por quê? Mas lá não quero ser nada. Eu só trocar ideia com o pessoal, tomar uma e tudo. Não precisa de ser nada, não. A gente trabalha aqui, não é que é fora do trabalho, né? A gente já leva o trabalho pro barzinho, pro boteco. Tem muita cultura no boteco, né? Tem, no barzinho. Tem muita mesmo. E muita sabedoria. Tem muita gente sábia. Pessoalzinho simples, né? Tem a distribuidora também, né? Tem. A distribuidora não é o boteco. Não, a distribuidora é outra história. Porque tu não pode entrar e sentar. Não, é lá na porta. Não tem uma... Como se fala? Você não tem algo espontâneo. E distribuidora também dá problema. O pessoal vira e mexe está se estranhando aí uns outros aí. Distribuidora. Não funciona, não. Senhor Edemilson, a gente já vai se encaminhando mais para o final, parte final da nossa conversa, nosso bate-papo. Eu tenho uma proposta que eu sempre faço, mais para o final da entrevista, em todos, que é se tem um diálogo possível com o Edemilson, aquele criança que estava lá, dando seus primeiros passos, daquelas suas memórias de criança, com o Edemilson hoje. Né? Aquela criança teria alguma coisa para dizer agora para o Edemilson? E vice-versa, né? O senhor teria alguma coisa para dizer para o senhor criança? Rapaz, eu acho que está precisando de voltar a ser criança. Está precisando de voltar a ser criança no sentido assim de simplicidade. Eu gosto muito de coisas simples, nesse sentido. Né? Eu acho que dá, acho que está dando, né? Mas é um esforço que tem que fazer. Tem muito daquela criança que permanece no senhor hoje? Tem muito. Tem muito. Tem porque me ajuda a conviver aí com a juventude, né? Com os estudantes. E tem também a rigidez, né? Tudo que a gente exige, mas tem um lado criança que é muito forte. Resgatar mais isso. O que significa a Faculdade de Farmácia e a UFG para o senhor? Minha segunda casa. Segunda ou a primeira? Minha segunda. É minha segunda casa. O senhor passa mais tempo aqui ou em casa? Passo mais tempo aqui. É a minha segunda casa. E meus filhos cresceram, né? Eu tenho um de 35, outro de 32 e outro de 30. Qual o nome deles e o que eles fazem? O Matheus é o mais velho, trabalha inclusive com uma empresa aí que organiza eventos para o UFG. Para o pessoal aí da formatura e tudo. E trabalha com propaganda e marketing, né? O Vitor, ele é o do meio, ele é agrônomo. É o que trabalha com a Reizinha, está finalizando o doutorado agora. Todos formados aqui na UFG? O Matheus começou agronomia, quando ele estava terminando, ele desistiu. Não gostou do curso. Eu falei, filho, vai fazer o que você gosta. Né? E o Vitor, formado aqui, e o Felipe é economista. Ele está terminando o doutorado da UFMG, mas foi formado aqui, fez graduação aqui. Está com os filhos encaminhados? Tudo. Mas 2 moram comigo. Hoje os filhos ficam muito tempo com os pais, né? Fica. E é bom, né? Não é ruim, não. Claro, tem as vidas, cada um tem sua vida, mas é bom ter companhia. Principalmente filho, né? E a mãe dos meninos? A Moniquinha tá lá ajudando a gente. De vez em quando ela vem para cá me ajudar.
É, professora de educação física, ela aposentou já, né? Deu aula no Colégio Santa Clara, lá na Campininha, na Atleticana Roxa. Como é que vocês se encontraram? Rapaz, a Mônica, a irmã dela é professora de português. E nessas andanças minhas aí, dando aula à noite, um dia a professora estava aplicando prova e tinha uma mocinha vigiando os alunos, né? Que era a Mônica, que a irmã dela pediu ela para vigiar, para ver se os alunos estavam colando. Aí eu passei lá na porta da sala e olhei, aí perguntei para a irmã dela, e aquela moça bonita ali? Aí tudo começou. E ela, como é que ela se comportou perante esse elogio? Muito tímida, né? Aí depois fomos construindo uma relação boa, né? Até hoje. Nós temos, do namoro, até agora são 40 anos juntos. 40 anos. É um tempo bom. Bom, já comemos muito sal juntos. Na comida, né? Para conhecer alguém tem que comer muito sal, né? Minha avó dizia isso. Muito sal. Mas nossa vida é muito boa. Muito boa. Tem isso é normal, né? Às vezes os contratempos, mas se você somar tudo, acho que só tem ganho. O que o senhor está vendo em perspectiva aí para o futuro? Tem alguma coisa que quer fazer? Quais são os seus planos aí? Eu, por enquanto, porque eu falo espanhol, né? E eu tenho muitas parcerias fora. Peru, Bolívia, Argentina. Mais para frente eu quero aproveitar um pouco essa parte. A parte cultural, conviver mais. Que a minha esposa até fala, a gente vai, viaja e tudo, e você só quer ficar num lugar. Mas a gente tem que sentir o lugar, ué. Conhecer o lugar, não é ir para cartão postal, né? Você vai para a França, tira uma foto lá de frente à Torre Eiffel e vai embora. Não é bem assim. Tem que saber o que está em volta da Torre Eiffel, essas coisas. É nesse sentido. Sem cartão postal. Conhecer o boteco. Conhecer o boteco. Conhecer as pessoas e e sentir, né? O modo de vida. Senão a gente não aprende. A gente não aprende mesmo. Eu fico observando esse pessoal, às vezes, que vai fazer... Fica 15 dias, vai para a Europa. Eles ficam nas mãos de guias, né? Não vê nada. Quando você está ali um pouquinho, tendo uma visão ali, o pessoal já te puxa para ir para outro lugar. Não vê nada. Eu acho que é mais fácil, melhor você ver, sentir um lugar, depois outro e assim por diante. Porque a cabeça da gente está aberta. Eu vejo o cérebro nosso é plástico, a gente aprende o tempo todo. Quando a gente estava estudando, não é da sua época de estudo, não, que o pessoal falava que neurônio morre. Neurônio não... como é que fala, meu Deus? Se refaz. Agora não. Agora tem a plasticidade, né? Tem que aprender o tempo todo. E a gente aprende, quanto mais a idade vem, mais aprender se aprende. Tem que ter esse raciocínio aí de plasticidade cerebral. Senão, pessoal, o fulano de tal tá velho, não sei o que lá mais. Não. É a questão do neurônio, dos neurônios. Sempre rejuvenescendo. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista. Mas você vê, você sente muita coisa diferente. Hoje foi
Luiz Carlos, Clévia, Joaninha amanhã, né? Joaninha, quinta-feira. Quinta-feira. E da Miss. Aí da Miss também? Já entrevistei Da Miss, ela. pessoa fabulosa. Ela passou por uma situação difícil agora. Pois é, mas fiquei sabendo. da Miss, Entrevistei a professora Thelma. a Thelma. E vou lhe dizer, essa tarefa de fazer entrevistas é muito boa, mas ela tem uma parte ruim das entrevistas que eu não consigo fazer, como o professor Radif. O Radif, né? Marcamos o dia, não deu tempo. Cada profissão com seus problemas, né? Exato. Mas aí, pô, os pontos de vista, né? Interessante. Essa é uma homenagem a todos vocês. Obrigado. Essas entrevistas é para revelar a história de cada um e cada um.